Você sabia que Papai Noel é Odin, um deus pagão que foi originado na antiguidade? Você sabia que Papai Noel, que o mundo celebra o Natal, tem origem em um deus que se infiltrou na igreja romana, que se transformou em São Nicolau e, por fim, o comércio o transformou em Papai Noel? Então, fica comigo que eu te conto essa história que paganiza o mundo e muitos da igreja. Antes do cristianismo, os povos nórdicos, um povo antigo, eles adoravam um deus chamado Odin, o deus da guerra, o deus da magia, o deus da sabedoria. E acredite, ele é o verdadeiro ancestral espiritual do bom velhinho que substituiu Jesus no Natal, roubou a cena de Jesus no Natal. O deus Odin, ele era conhecido como um velho de barba branca, que voava pelos céus, montado num cavalo de 8 patas chamado Sleipnir. Odin era um deus pagão, hoje conhecido disfarçadamente como Papai Noel. É só você juntar as semelhanças que eu acabei de te falar. Inclusive, isso sempre foi um costume da Igreja Romana de associar deuses pagãos ao cristianismo para agradar os pagãos, para que eles não saíssem da igreja e assim adaptavam, inseriam na igreja os costumes dos pagãos dentro da igreja, e hoje as pessoas estão aceitando o paganismo, a idolatria dentro da igreja. E por incrível que pareça, muitas igrejas evangélicas estão abraçando Odin, o deus da antiguidade, que andava em uma espécie de uma carroça, sendo levado por um cavalo com 8 pernas. Olha isso, que passava por cima das casas para abençoar as crianças. Eu vou te dar detalhes sobre isso. Durante o festival pagão chamado de Yule, celebrado no mesmo período de Natal, entre 23 a 25 de dezembro, as pessoas elas acreditavam que Odin ele recompensava os bons e castigava os maus. Olha isso, com atributos do próprio Deus. Agora, você percebe as semelhanças? Um ser sobrenatural que voava por cima das casas, que sabia quem foi o bom e o mal, como se fosse onisciente, e que dava recompensas, sabia as necessidades das crianças, onisciência, olha, sabe tudo. Ou seja, conhece todas as coisas, como se fosse o próprio Deus, substituindo Deus, tirando Deus de cena, tirando Cristo de cena. Mas não se enganem, meus irmãos. Tem mais detalhes aqui. Deus disse: a minha glória eu não divido com ninguém. Ou seja, só o Senhor é Deus onisciente. Papai Noel é o espírito de Odin da antiguidade, não o Cristo, que é celebrado no fim de ano. Quando o cristianismo se espalhou, parte dessa tradição pagã, ela foi misturada com a história de São Nicolau, que era um bispo, que era um bom velhinho. Com o tempo, as lendas se fundiram e o comércio não quis mais o nome de São Nicolau, nem o deus Odin. Transformou esse deus em Papai Noel, transformou o bispo São Nicolau em Papai Noel, vestido de vermelho e branco, cores que lembram sangue e pureza, símbolos que o inimigo sempre tenta copiar e manchar da pessoa de Jesus Cristo. Hoje, milhões de crianças acreditam num ser onisciente, onipresente, onipotente, Papai Noel, roubando os atributos únicos de Deus. E por incrível que pareça, muitos pais ensinam seus filhos a desmerecerem, a descredibilizarem os atributos de Deus, colocando esses atributos de Deus em um velhinho de barba branca. A Bíblia diz em Jeremias 10:2, não aprendam o caminho das nações, porque são idólatras, nações idólatras. E em 1 João 5:21, nos diz assim João dizendo: filhinhos, se guardem dos ídolos. Perceba que quando o foco do Natal deixa de ser Cristo, meus irmãos, passa a ser o velhinho da fantasia vermelha, de barbinha branca, o inimigo vence os seres humanos sem conhecimento, mas a igreja tem conhecimento. O inimigo ele consegue tirar Cristo do centro e o paganismo entra em cena pela chaminé. Eu quero dizer aos nossos amados irmãos, pais e mães, ensinem seus filhos que o verdadeiro herói, aliás, o super-herói do Natal é o aniversariante chamado Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Salvador do mundo. E termino aqui. Comente aqui. Não troco Jesus por paganismo. Compartilhe essa verdade, porque o inimigo ele se esconde nas tradições de forma inocente, sorrateira. Mas quem tem o Espírito Santo, a Igreja de Cristo, ela investiga e descobre o engano disfarçado. Deus em Cristo abra os nossos olhos. Paganismo não, Jesus Cristo é o nosso Salvador, o aniversariante de 25 de dezembro. Não a data tão exata, mas o mundo assim celebra. Celebremos a Cristo e não paganismo. Deus te abençoe.